Nas vozes verbais, a importância está em quem age ou em quem sofre a ação, e isso é super importante no momento que a gente está escrevendo. Na voz ativa, o sujeito age, e você consegue construir frases na voz ativa com qualquer tipo de verbo, olha só. G1 publicou a entrevista, quem publica, publica algo, transitivo direto. Nós precisamos de ajuda, quem precisa, precisa de algo, olha a preposição aí, então ele é transitivo indireto. Ele vai viajar, quem viaja, viaja, verbo intransitivo. Nesses três casos, é o sujeito que está agindo. O segundo tipo de voz é a passiva. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Tem duas formas de você escrever essa voz. A primeira é a analítica, em que você consegue, como o próprio nome diz, analisar cada um dos elementos. E você só consegue fazer isso com o verbo transitivo direto. O que a gente vai fazer aqui? Recuperei aquela frase que está na voz ativa, G1 publicou a entrevista, e agora o que eu quero fazer? Veja que existe um elemento aí que é ativo, que é o G1, e existe um elemento que está sofrendo uma ação, que é a entrevista. O que você vai fazer na voz passiva? Você vai dar mais importância ao elemento que sofre a ação. Então você vai colocar a entrevista na cabeça da frase, e você vai trocar o verbo principal por uma locução. Gente, sempre no mesmo tempo e no mesmo modo verbal. Então, se é publicou, pretérito perfeito do indicativo, a locução verbal tem que ser e só pode ser foi publicada. O elemento que era ativo continua sendo ativo, só que agora ele não é tão relevante, por isso que ele vai lá para o final da frase e ele se torna pelo G1, que vai ser o agente da passiva. Outra forma de fazer a voz passiva é a sintética, como o próprio nome diz, gente, ela é resumidinha. O que vai acontecer? Verbo tracinho C, essa é a carinha dela. Aqui também é essencial você saber transitividade de verbo, tá bom? Se o verbo for transitivo direto, a gente tem que fazer concordância com o sujeito. Portanto, alugam-se casas, porque casas são alugadas, e alugar-se casa, porque casa é alugada. Então, nesse caso, o sujeito das frases é casa e casas. E esse se vai chamar pronome apassivador. Em compensação, se você tiver qualquer outro tipo de verbo, transitivo indireto, intransitivo, ligação, você vai deixar o verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Por exemplo, o verbo precisar, que a gente já viu que é transitivo indireto, né? Precisa-se de ajudantes. O que acontece aqui? Esse se é chamado de índice de indeterminação do sujeito, porque do jeito que essa frase está escrita, a gente não sabe quem precisa, a gente só sabe que alguém precisa de ajudante, mas não dá para saber quem é, por isso que é sujeito indeterminado. O último tipo de voz verbal que existe é a reflexiva, e essa é muito legal, porque o sujeito sofre e age ao mesmo tempo. Quando é uma pessoa só, a gente fala simplesmente que é reflexiva, né? Por exemplo, ele se queimou, ele queimou a si próprio. Pronto, pronome reflexivo. Agora, muitas vezes quando a gente tem duas ou mais pessoas, você vai perceber que a ação uma pessoa faz para a outra, né? Por exemplo, nós nos abraçamos. Eu abracei você, você me abraçou. Ou seja, um abraçou ao outro. Nesse caso, a gente vai chamar o pronome de reflexivo recíproco.